Salve galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar desse plugin aqui que se chama Goofles. Esse cara aqui possui inteligência artificial. Não é a primeira vez que eu vejo no áudio eles falarem de inteligência artificial nos algoritmos dos plugins. Porém, muitas vezes que eu peguei esses plugins com inteligência artificial, eles não tinham uma qualidade igual eu encontrei no Goofles, ou eles faziam umas mudanças muito drásticas, acabava ficando uma coisa muito artificial. E assistindo alguns vídeos já que estava rolando na internet, alguns amigos recomendaram Goofles, eu percebi que ele trabalhava de uma forma muito suave mesmo. Os caras que desenvolveram esse plugin, eles garantem que ele faz 300 alterações por segundo. Então muitos plugins que eu pegava com inteligência artificial, eles faziam uma alteração e te davam uma espécie de equalização e aquilo ficava fixo, não ficava de forma dinâmica. Ou se fazia de forma dinâmica, não tinha muita precisão, ou era muito drástica a mudança. E o fato dele fazer 300 alterações por segundo me chamou muita atenção e ele acaba sendo de uma forma suave, trazendo resultados interessantes, qual que a gente vai ver agora. Então vamos lá, na prática aqui, vamos falar do Goofles. Ele está aqui, a interface dele é bem simples, tá? É bem simples mesmo, são poucos parâmetros. As primeiras impressões que eu tive dele, testando ele, é que quando eu vi algumas demos no YouTube que alguns artistas fizeram, eu percebi que ele era muito suave e para notar a diferença tem que ter um ouvido bem treinado. E depois quando você faz um trabalho seu, numa track sua, ela fica mais marcante, você consegue assimilar melhor o que o plugin faz, porque é um trabalho seu e consequentemente você conhece melhor a mix ali e tal. Na minha opinião, ele não é recomendado muito para iniciantes, porque eu não vejo ele como um plugin que vai salvar a tua mix, né? Ele ajuda muito, ele traz uma clareza, ele traz... Ele deixa muito diferente o som, ele melhora. Em si, eu vi que ele melhora o som, mas ele não vai fazer milagre. Por exemplo, se você é muito iniciante e você tem uma mix que não é boa ainda, ele não é o plugin que você vai gastar o dinheiro, comprar ele, e ele vai pegar e vai salvar a sua mix. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu achei muito interessante nele, como eu já tinha comentado, plugins de inteligência artificiais que eu vi no áudio acabavam sendo muito forçados, assim. Então, tipo, ele fazia umas alterações muito drásticas, ou eles simplesmente faziam uma alteração e mostravam e não eram dinâmicas. E o Goofles ele é muito suave em todos os aspectos, porque os parâmetros deles permitem isso. Então assim, ele tem gente que usa ele no final da master ali, né, no canal master, com uma mix pronta, aqui no caso aqui tem uma mix aqui pronta, uma demo de uma mix aqui, e a gente vai testar ele aqui nessa demo de uma mix aqui, que está sem master. Ou você pode usar individual tracks também, você pode usar ele no canal de grupos, você pode usar, enfim, onde você bem entender, você pode pegar e usar ele. Eu peguei uma track aqui que está sendo mixada ainda, tal, enfim, só para nós termos uma demo, e vamos na prática ver o que ele é. Vou pegar uma parte cheia dele aqui, e a gente vai Então, basicamente, aqui ele tem 5 principais parâmetros, certo? Os dois principais é o Recover e o Tame, certo? Praticamente ele vai tentar mostrar o que está mascarado e o outro vai tentar diminuir o que está se sobressaindo e tal. Então, praticamente aqui tem duas opções, você botar a porcentagem que você quer de Recover. O interessante é que veja como que ele faz 300 alterações por segundo. Então o algoritmo deles é muito sinistro, né? Então tem o Recover, a gente pode pegar o Tame também. Vamos botar um ponto inicial que eu vi no tutorial ali deles, é botar 50-50 para tu iniciando, 50% de cada, 50% de cada, e você vê como se comporta o som. Então aqui ele faz as correções deles. Alguns plugins que eu falei de inteligência artificiais, eles faziam essa correção e ficavam.
Essa é a grande diferença, né? E ali ficava no som todo. A diferença é que ele é real time. Então ele fica fazendo as alterações o tempo todo, tentando corrigir. E ele é muito leve, né? Ele não é pesado nada. Pelo menos eu estou rodando aqui ele super bem. Já peguei plugins muito mais pesados. E claro que, por exemplo, se você fez aqui, usou o Recover e o Tame, ele ficou muito agressivo e você quer controlar esses dois próximos parâmetros, eles controlam esses dois primeiros. Então, basicamente, esses dois aqui dão ênfase nesse e nesse. Aqui embaixo a gente tem dois parâmetros que, aqui na lateral, aqui esse parâmetro e esse parâmetro aqui também. Por exemplo, deixa eu zerar aqui. Aqui com um clique eu já volto para 0. Por exemplo, aqui o medidor de brilho. Corrigir o brilho. Então, por exemplo, vou voltar aqui. Ele estava dando um boost muito grande de brilho aqui. Eu vou aqui e faço pequenos ajustes. O interessante é que ele tenta manter o controle de volume, certo? Então aqui a gente tem os controles de entrada e saída. Ele tenta manter a audição no mesmo padrão de volume. Muito interessante mesmo. E basicamente é isso. Você tem o Recover, o Tame, o Bias aqui, o Bass e o Brighten, o brilho que correspondem a esses dois aqui. E você vai fazendo a textura que você quer, vai tirando o som que você quer, vai fazendo as correções que você acha interessante. Cara, chega a resultados muito legais e interessante mesmo. E o mais legal é que num arquivo fechado, né? Então, tipo assim, coisas que não apareciam na mix, com esses ajustes real time começam a aparecer. E ele tem a outra opção, tem basicamente aqui, resumindo, é esse. Então você pode simplesmente só usar o Tame, ou você pode simplesmente usar o Recover. Vou dar uma exagerada para ver. E esses dois aqui correspondem com esse. E tem o Boost. Esse aqui é o primeiro que eu não achei interessante, porque o Boost praticamente dá aquela sensação do som tá batendo pra caramba. Então o que ele faz? Ele vai dar um gás no grave, vai dar um gás aqui nos rags, e o teu som vai parecer que está mais alto, mas enfim, não achei muito necessário. Ele tira os médios, ganha em grave, ganha em agudo, basicamente, as frequências baixas e altas, algumas frequências. Sinceramente, eu testei e não gostei, mas talvez aqui fazendo os ajustes aqui no final, ele pode ficar bom. Eu não consegui chegar em resultados legais usando o Boost, então eu praticamente ignorei. Outro ponto legal é que ele é multibanda, então aqui, por exemplo, se eu quero trabalhar só de 200 até 2000, ele trabalha só nessa área. E o fato, quando eu falei que ele é bem suave, pode ver que ele não corta seco aqui, ó, para não dar aquela sensação do som ficar quadrado, de estar trabalhando só 200 e ele pega um pouquinho para cá ainda, né? Então eles cuidaram muito para essa questão do plugin não ser agressivo, certo? Então até nesses detalhes aqui. E aqui tem uma trick muito legal, por exemplo, se eu não quero que pegue de 200 a 500, por exemplo, eu inverto aqui, ó. Por exemplo, ele vai de 200 até 500. Agora ele ignora aqui. Eu quero ignorar os médios. Aí ele trabalha só nessa área e só nessa área. Essa é a parte do multibanda dele que eu achei bem interessante. Resumidamente, vou falar os prós e os contras aqui. Os prós, eu achei um plugin bem revolucionário, bem legal, bem interessante mesmo. Estou usando bastante agora aqui nas minhas tracks, principalmente usando em grupos de canais. Testando em grupos de canais, grupos de synths, por exemplo, trabalhou muito legal. Testei num grupo de kick baixo, achei uns resultados interessantes assim, porque ele é bem suave, e estou testando principalmente nos grupos de canais.
Talvez numa mix final ainda não tive a oportunidade de testar. Eu testei nessa track aqui que é antiga, uma track demo, só para ver como funciona o plugin, mas talvez numa mix nova agora bem redonda eu vou testar ele para ver como fica. E o fato de ele não ser tão agressivo, ele acaba trazendo um resultado bem legal. Ele é leve pra caramba, como eu falei, muito fácil de instalar, simples de instalar, não demorou para carregar. Instalação simples, a interface dele é muito simples de entender, são esses 4 parâmetros só, então ele tá bem clean o programa, né? O software, o plugin, que às vezes você tem um plugin assim que é maravilhoso, mas ele tem tanto ajuste, tanta coisa que acaba te deixando confuso. Ele, cara, você dominou o Recover e o Tame e os outros dois aqui que ajustam ele, pronto, já era, é só esses 5 parâmetros e o boost aqui praticamente que eu não uso, então para mim eu considero só os 4 parâmetros. Aqui tem os medidores de entrada e saída, o medidor de polarização aqui, outro medidor de brilho. Cara, simples, é isso. Esse é os grandes prós dele. O grande contra, eu acho que o principal foi esse boost aqui que eu não gostei, e a questão que para a instalação dele você precisa do iLock. O iLock é umas licenças físicas. Eu não sei se hoje em dia eles já trabalham com a licença virtual, mas, por exemplo, você precisa ter um pendrive do iLock. Ele não é muito caro, que eu tenho aqui na minha máquina. Você tem que ter um pendrive e todas as licenças do software ficam ali. É legal que você sempre vai ter a licença ali, então se você usar em outra máquina, você pode usar a licença do pendrive, você espeta lá na outra máquina e funciona, né? Só que, porém, você tem que ter esse iLock. Eu já tinha o iLock porque é meio que comum em alguns plugins, por segurança, ele ter essa licença física. O próprio Cubase que eu uso aqui, eu tenho que ter o Elicencer, que você bota a licença do Cubase ali, o iLock para alguns outros plugins que eu uso aqui também. Então esse é um grande contra. O preço dele custa $199, então para nós brasileiros agora, que o dólar tá caro, pesa no bolso, mas a gente tem que lembrar que, pelo que ele faz, eu achei o preço justo. E só lembrando que sempre, como eu falei na introdução do vídeo, eu não aconselho ele para quem não tem um ouvido tão refinado ainda, para quem ainda está iniciando na fase de mix, que não vai ser aquele plugin que você vai ter uma mixagem ruim e você acha que vai botar ele e vai resolver todos os problemas de mix. Óbvio, se você não estiver fazendo uma mix legal ainda, ele não vai chegar a resolver os seus problemas, mas ele traz coisas muito interessantes no final de uma mix ou na mix de um canal de grupos. Então, se você é muito iniciante, eu creio que não vale a pena você pegar e investir $200 e às vezes você se frustrar. Mas se você já tem um nívelzinho legal, você pode pegar e fazer o teste. Enfim, você pode pegar e fazer um teste dele, se eu não me engano são 30 dias, um trial. Você pode ali baixar ele, testar no seu computador e você mesmo tira suas próprias conclusões se você quer ou não quer comprar ele. De qualquer forma, você usa 30 dias, depois expira a licença do trial e você decide se fica ou não com ele. Beleza, galera? Esse foi a análise desse plugin Goofles, muito legal. Tamo junto. É nóis! Salve, salve!